Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui, então, no nosso conteúdo. Lembrando que eu vou trabalhar na aula de hoje o reino protista, né? Tanto bacteriose quanto protozoose. Nós já trabalhamos naquela primeira etapa da paralisação, então vou dar sequência ao nosso conteúdo com o reino protista, tá bom? Então vamos aqui ao nosso material. Bom, quando eu falo do reino protista, eu estou falando de dois organismos que compreendem esse reino. A parte heterotrófica, que são os protozoários e os mais importantes, e a parte autotrófica, que são as algas, tá? Então, o reino protista ele possui tanto organismos autotróficos quanto organismos heterotróficos. E começando aqui, então, pelos organismos autotróficos, as algas, né? O que nós devemos saber das algas é justamente a maior parte da importância das algas, né? Ao final desse processo aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre a importância das algas, mas na maioria das vezes, as algas elas são produtoras, né, porque são autotróficas, então são base de cadeia alimentar, 90% do oxigênio atmosférico é produzido pela fotossíntese das algas, né, e outros processos industriais que elas participam também. Então vamos falar um pouquinho sobre esse grupo de organismos que é justamente as algas. As algas geralmente são organismos eucariontes, na maioria das vezes unicelulares, clorofilados, fotossintetizantes, né? As algas elas formam aí o grupo dos organismos que nós chamamos de fitoplâncton, que é justamente a base da cadeia alimentar aquática, né? Tanto marinha quanto do ciclo de água doce. As algas elas podem ter vários pigmentos, né? Além da clorofila, pode ter a xantofila, o caroteno. Assim também nós temos vários tipos de clorofila. Clorofila A, clorofila desculpa, clorofila Z, clorofila C e D, tá bom? Então vamos agora falar um pouquinho sobre os tipos de algas. O principal grupo de algas é justamente as algas clorófitas, ou também chamadas de clorofícias, que são as algas verdes. Esse grupo de alga aqui, ele é um grupo de alga mais abundante e é justamente as algas que são mais, digamos assim, envolvidas no processo de fotossíntese, né? Possuem aí dois tipos de clorofila, né? Além de poder formar aí também associação com outros organismos, como as hidras, né, que são quinidários e assim por diante. Então, as clorofícias são as algas verdes, responsáveis basicamente pela produção de oxigênio. Elas são as mais abundantes, tá bom? Depois nós vamos aqui para as feofícias, né, ou feócitas, também conhecidas como algas pardas. Esse grupo de algas aqui possui o maior representante das algas, né? Como exemplo, a alga chamada de sargaço, tá? São algas grandes, né? Podem atingir vários metros de comprimento, certo? Algumas espécies delas possuem algina, que é uma substância utilizada para dar emulsificação, para dar liga, né, em tintas, vernizes, certo? Carbonato de cálcio na sua parede celular, e aí elas podem ser utilizadas em outras situações. Rodofícias, né, também conhecidas como algas vermelhas. Esse grupo de alga aqui ele se destaca principalmente, né, pela carragenina, que é uma substância utilizada na emulsificação de produtos, como por exemplo, é um aspersante, né? Os sorvetes têm aquela consistência liguenta por conta desse tipo de produto que é colocado. Em alguns produtos estéticos, elas também são utilizadas, tá? O agar, que é produzido por ela também, é utilizado em meio de cultura para bactérias, né? Utilizam ela, forma uma substância pegajosa ali onde as bactérias são cultivadas, tá bom? E também são algas utilizadas na alimentação. As rodófitas são algas comestíveis, tá? Bacilariófitas. As bacilariófitas são um dos principais grupos de alga. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque as bacilariófitas, o principal representante dela são as diatomáceas. As diatomáceas, elas possuem aí uma carapaça, tá? Ela possui aí uma carapaça, certo? Que forma, digamos assim, uma sílica,
né? Ela é formada por sílica e essa carapaça, quando essas algas morrem, elas se depositam no fundo do oceano e essa sílica, né, esse pó que se deposita, é utilizada na fabricação de filtros, é utilizada na fabricação de tijolos, inclusive é um dos materiais da construção civil mais resistentes que há. Tá? Essa carapaça recebe o nome de frústula e ela se acumula no fundo do mar, formando o que a gente chama de terras de diatomáceas, tá? Que é um material que é utilizado principalmente na construção civil e também na construção de filtros. Aquele filtro de barro, né? Possui aquelas velas, né? Que é o que filtra a água, são formados aí pela sílica, pela carapaça de sílica das diatomáceas. Tudo bem? Crisófitas, conhecidas aí como algas douradas, tá? São algas aí que já têm uma utilização bem menos importante na indústria, mas elas armazenam óleo, né, e polissacarídeos, em alguns casos até mesmo a sílica, tá? São bem parecidas com as diatomáceas, tá bom? Euglenófitas, isso aqui existe uma situação, uma observação sobre as euglenófitas. Até algum tempo atrás, as euglenófitas, elas eram consideradas como protozoários, a euglena, né? Inclusive, ó, ela possui uma nutrição mixotrófica. O que é uma nutrição mixotrófica? Na verdade, a euglena, ela possui tanto autotrofismo quanto heterotrofismo. Se não tiver luminosidade, ela é heterotrófica. Se tiver luminosidade, ela é autotrófica, certo? Então, chama-se nutrição mixotrófica quando ela possui os dois tipos de nutrição. Ou seja, ela pode tanto fazer fotossíntese quanto se alimentar de outros organismos, de outras substâncias. Tá? Então, tem essa particularidade nas euglenófitas. Ok? Dinófitas ou dinoflageladas. Bom, esse grupo de alga aqui, ele é um grupo de alga extremamente importante, tá? Porque essas dinoflageladas, dentro delas, existe um grupo de algas chamadas de dinófitas, tá? Essas dinófitas, desculpa, pirrófitas, chamadas de algas de fogo. Essas pirrófitas, elas são responsáveis por um grupo dessas dinófitas, né? Que são as pirrófitas, algas de fogo, são responsáveis por um fenômeno ecológico conhecido como maré vermelha, tá? Maré vermelha. Essas algas, quando existe muita matéria orgânica no oceano, lançamento de esgotos, ou seja, existe muito alimento no oceano, elas se proliferam em grandes quantidades. E alguns grupos dessas algas produzem uma substância tóxica, promovendo, né, a intoxicação e a morte da cadeia alimentar. Tá? Então, isso chama-se maré vermelha. É um efeito ecológico causado por um grupo de algas desse filo dinófitas, tá? Que são as pirrófitas, algas de fogo. O nome vermelho se dá pela coloração de vermelho vivo dessa alga, né? Pirrófita, alga de fogo. Então, as dinófitas, né, as dinoflageladas, têm como principal importância justamente a produção desse fenômeno ecológico chamado de maré vermelha, que é quando ocorre o descontrole do grupo das pirrófitas, né, no oceano, promovendo a produção de toxinas que vão causar a intoxicação da cadeia alimentar. Ok? Então, elas caem muito em vestibular, tá? Maré vermelha, não se esqueça, produzidas por um grupo de algas das dinófitas ou dinoflageladas, mais especificamente das pirrófitas, tá? Clarófitas, né, é um grupo de alga diferente, elas são multicelulares, tá? Elas têm amido na sua reserva. Lembrando que as algas, elas são de ambientes úmidos, né? Elas vivem em ambientes úmidos e ambientes aquáticos, tá? Nunca em ambiente totalmente seco, certo? Na maioria das vezes são aquáticas mesmo, mas na umidade você ainda pode ter o crescimento de alguns grupos de algas. Então, ela já é uma alga bem parecida com uma planta rudimentar, né? Ela possui talos, seu corpo ele é formado por talos, né? Onde tem a divisão, né? Promove o brotamento e assim por diante, tá? Mas não é uma alga que tenha tanta importância
dos nossos vestibulares. Beleza, meninos? Ok? Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no meu privado ou no próprio grupo, tá bom? Dando continuidade, reprodução assexuada das algas. A principal reprodução assexuada das algas é a divisão binária, né? Que é a mesma das bactérias. Uma alga se divide em duas, tá? Mas nós temos, além da divisão binária, nós temos a fragmentação, que é quando a alga perde pedaços do seu corpo, e esses pedaços vão dar origem a outras algas, né? E a zoosporia, que é justamente a formação de esporos flagelados que se libertam e vão dar origem a outras algas ao longo do ambiente. Então, nós temos aí como as três principais reproduções das algas: divisão binária, fragmentação e zoosporia. Tudo bem? Na sexuada das algas, o que acontece? A principal reprodução sexuada das algas é justamente a conjugação, né? Duas algas, elas se juntam, cria uma ponte, cria uma ponte entre as duas algas, onde ocorre a troca do material genético. Então, é a mesma das bactérias, lógico, né? Em organismos diferentes, mas a mesma das bactérias, onde ocorre aqui a troca de material genético através de pequenos tubos citoplasmáticos. A principal reprodução sexuada é, a conjugação. Ok? Beleza? Bom, também temos uma particularidade na reprodução das algas, viu? É justamente alguns exemplares formam o que a gente chama de alternância de geração ou alternância das fases. Significa dizer que no mesmo ciclo reprodutivo, eu vou ter uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Isso aqui é a mesma coisa das briófitas, das pteridófitas, né? Nós temos um ciclo reprodutivo com alternância de geração. Então, a reprodução assexuada é por meio de esporos. Os esporos caem, germinam, formam gametófitos, formam gametas que fazem a fecundação, dando origem a uma nova alga. Isso aqui, pessoal, já é a transição de alga para planta. Tá? Isso aqui é muito parecido com o que ocorre nas briófitas. Ok? Muito parecido com o que ocorre nas briófitas. Então, isso é o que nós chamamos de alternância de geração. Beleza? Ok? Então, olha aqui um pouquinho da importância das algas. Como eu disse para vocês, né, são os maiores produtores de oxigênio do planeta. Cerca de 90% do oxigênio é produzido pelas algas. Elas têm uma alta taxa fotossintética, 71%. São produtores na cadeia alimentar. Alguns medicamentos e alguns alimentos são extraídos de algas. Nos recifes de corais, o que acontece? Os recifes de corais são aqueles animais quinidários. Eles possuem aquela coloração exuberante. Por quê? Porque os recifes de corais, eles possuem algas vivendo em simbiose, né? Promovendo mutualismo. Então, as algas se impregnam nos quinidários, criando uma relação de amizade, fornecendo alimento. Então, as algas, elas são importantes para os recifes de corais, né? Elas removem grande parte do gás carbônico da atmosfera, obviamente, né? Como eu disse para vocês, se tem muita atividade fotossintética, com certeza possui uma grande retenção de gás carbônico, né? Outras são comestíveis, possuem muita vitamina, né? Como a laminária japônica, né? A porfíria, que é justamente utilizada no sushi. Tá? O AGA é uma substância utilizada aí para cultura de laboratório. A carragenina é espessante, utilizado em emulsões como sorvetes, tintas, vernizes e assim por diante. Beleza, meninos? Tranquilidade? Ok? Continuando, encerramos algas. Nós vamos agora para a principal parte da aula, que é justamente os protozoários, né? É a fisiologia dos protozoários. Então, os protozoários são seres geralmente unicelulares, eucariontes, heterotróficos, não fazem fotossíntese, podem ser de vida livre, mas a maioria deles, que é importante para o nosso vestibular, são parasitas, ou seja, causam doenças, né?
E os protozoários, eles são divididos em grupos. Esses grupos de protozoários, eles são divididos de acordo com o tipo de locomoção, né? A forma que o protozoário se locomove. Então, o primeiro grupo de protozoário, né, ele vai se locomover ou por pseudópodes, né, ou por flagelo, ou por cílios, ou não tem estrutura locomotora. Então, os grupos de protozoários, eles são classificados de acordo com a estrutura locomotora. Beleza? Antes da gente passar para os grupos, vamos falar um pouco sobre a anatomia desse organismo. Então, vamos começar aqui, né, pelo vacúolo digestivo. Isso aqui tem a função de estômago, tá? É a função de promover a digestão, certo? É ele que promove a digestão das substâncias que são incorporadas para alimento desse organismo. Citoprócto, isso aqui é o ânus do protozoário, é onde ele utiliza para eliminar os resíduos alimentares. O citoplasma é a parte interna onde está localizadas as estruturas citoplasmáticas. Nesse caso desse protozoário, ele possui cílios, tá? Mas nem todo protozoário possui cílios, outros possuem flagelo, outros pseudópodes e assim por diante. Percebam que nós temos dois núcleos, né? O micronúcleo e o macronúcleo. O micronúcleo, ele é um núcleo onde o material genético dele está relacionado só com a divisão celular. O macronúcleo é um ambiente onde o material genético dele está relacionado só com as funções vitais, tá? Está relacionado só com as funções vitais, ok? Vacúolo contrátil, asterisco aí, ó. Por favor, esse aqui é o ponto alto da nossa aula. O vacúolo contrátil, ele também é chamado de vacúolo pulsátil, tá? Primeiro ponto interessante que você não deve esquecer. Esse vacúolo contrátil, ele só é encontrado em protozoários de água doce. Só é encontrado em protozoários dulcícolas, protozoários de água doce, tá? Por quê? Porque o protozoário de água doce, ele é hipertônico em relação ao meio ambiente. Significa dizer que ele vai ganhar água do meio ambiente. Quando o protozoário ganha água, certo? O vacúolo contrátil vai reter o excesso de água e vai eliminar esse excesso de água. Porque se ele não tivesse esse mecanismo, quanto mais água ele adquiriria do meio, certo? Maior era a chance dele estourar. Então, sem o vacúolo pulsátil, o protozoário estouraria. Então, a função do vacúolo pulsátil é osmorregulação, é controlar o mecanismo de entrada e de saída de água. Vou repetir novamente. O vacúolo pulsátil, ele é uma organela que só existe em protozoários de água doce. Por quê? Porque esses protozoários são dulcícolas. Eles ganham água do meio ambiente. O vacúolo pulsátil, ele vai promover a osmorregulação, que é justamente a captação desse excesso de água e a liberação dele para fora do organismo, fazendo com que o protozoário não enche até o ponto de estourar. Essa é a principal organela dos protozoários. Não esqueçam que 80% das questões sobre protozoário, no sentido de fisiologia, está relacionado com o vacúolo contrátil. Professor, e nos protozoários de água salgada? Ou não tem, ou é inoperante. Porque eles são equilibrados. Eles são isotônicos da água salgada. Na água doce, eles são hipertônicos. Beleza? Tranquilo? Peristoma é um canal por onde, né, o alimento entra e o citóstoma é a boca do protozoário. Beleza, menino? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Então, continuando. Filorrizópode ou sarcodine é o primeiro grupo de protozoários. Esses protozoários, eles se movimentam por pseudópodes, tá? Eles se movimentam por pseudópodes, certo? E o principal representante dele é a entamoeba histolítica, que é justamente a ameba, causadora da amebíase. Beleza, meninos? Outro filo aqui, ó.
Filo Actinopoda, tá? Ele inclui os grupos que nós chamamos de radiolários e heliozoários. Também se locomove por pseudópteros, mas extremamente finos, tá? Parecem umas agulhas, quando eles emitem os pseudópteros, parecem umas agulhas, certo? Esses organismos eles podem viver em relação simbiótica com outros organismos, como, por exemplo, algumas algas, tá? Geralmente vivem em água doce, tá? Mas existem algumas espécies de água salgada. O grupo aqui dos foraminíferos também é um protozoário aí, né? Nesse caso aqui, ele não possui um mecanismo de transporte, né, de locomoção, certo? Ele possui uma carapaça de cálcio ou de sílica. Esse grupo de organismos ele é muito importante porque quando se acha, né, no leito do oceano ou no solo, uma grande reserva dessa carapaça, ele é muito indicativo para petróleo, tá? Ele é muito indicativo para petróleo. Então, quando se acha aí um grande reservatório dessas carapaças de foraminíferos, existe uma grande chance daquele local ali possuir petróleo. Beleza? Filo apicomplexa, também conhecido como esporozoários. São protozoários que não possuem estrutura locomotora, tá? Eles não possuem estrutura locomotora. O principal representante, né, desse grupo aqui é o plasmódio, causador da malária, mas nós também temos o Toxoplasma gondii, causador aí da toxoplasmose, tá bom? E também o pneumocisticariine, né, carinine, certo? Cistiscarine, olha que desgrama de nome. Bom para botar nos filhos de vocês futuramente, né? Cistiscarine, olha aí, tá? Então, são parasitas, né? No caso, o cisticarine, ele pode causar uma pneumonia. Tá? Filo zoomastigófago, também chamado de flagelados, tá? São organismos que se locomovem por flagelo. Principal representante desse grupo aqui, Trypanosoma cruzi, causador de qual doença? Doença de Chagas, tá bom? Então, Trypanosoma cruzi é um flagelado, é o principal representante aí do grupo dos zoomastigófagos, que também são chamados de flagelados. Para a gente finalizar os grupos, né? Deixa eu só organizar aqui meu material, certo? Filociliófora, ou também chamados de ciliados, são os organismos que possuem cílios como estrutura locomotora. Na maioria das vezes, esses organismos não causam doença. O principal representante dele é o paramécio, que é esse indivíduozinho aqui, ó, que é o que a gente pega como anatomia principal dos protozoários, né? Olha o vacúolozinho pulsátil aí, parece um solzinho dentro dele, ó. Fica bem no final aqui. Existem vários espalhados, tá? Mas existe o Balantídeo coli, que causa balantidiose. É uma doença. Mas a maioria das vezes os ciliados não causam doenças. Beleza, meninos? Tranquilidade. Continuando. Tem alguma dúvida? Pode me perguntar. Certo? Vamos aqui para a reprodução, que não é diferente das algas, não é diferente das bactérias. Reprodução assexuada, principal reprodução assexuada, divisão binária ou cisparidade. Um protozoário se divide, dando origem a dois. Ok? Beleza? Lembrando só o que é uma reprodução assexuada. Reprodução assexuada é aquela onde os organismos sofrem mitose, não trocam material genético e ele forma o quê? Clones. Então, a principal é a divisão binária. Depois, também temos a divisão múltipla, né? Onde o organismo não se divide em dois, ele se divide em várias partes. Tá? Divide-se o núcleo, depois divide-se o citoplasma. Então, essas são as reproduções assexuadas. Beleza? Reprodução sexuada, idêntica às algas, idêntica às bactérias. Tá? Principal reprodução é a conjugação, onde dois protozoários se juntam, criam-se um mecanismo de transmissão de material genético, tá? Uma ponte citoplasmática de transição de material genético. Lembrando que, nesse caso, não aumenta o número, é igual às bactérias, não aumenta o número, só faz o quê?
promover a diversificação genética do organismo. Tudo bem? Então, a conjugação é justamente a troca de material genético entre dois protozoários através de pontes citoplasmáticas. Beleza, meninos? Tranquilos? Então, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho, né, dos mixomicetos. Deixa eu voltar aqui, o material um pouquinho para cima. Os mixomicetos, né, algum tempo atrás, eles eram até considerados como fungos primitivos, tá? Eles eram considerados como fungos primitivos. Geralmente eles têm assim uma estrutura bem parecida mesmo com o fungo, inclusive na própria reprodução, tá? Não apresentam a parede celular, né? A digestão é intracelular, o que diferencia eles dos fungos, mas a reprodução deles é por esporos, idêntica aos fungos. Então esse grupo aí dos mixomicotas, né? Recentemente, quando eu digo recentemente, não quer dizer que tenha sido ano passado, mas já há algum tempo atrás, mais recente, foi incorporado ao grupo dos protozoários. Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Façam para mim no canal, certo? Ou no privado. Finalizamos esse capítulo, tá certo? Um beijo, tudo de bom. Estou com saudade da aula para vocês, certo? E tamo junto. Qualquer dúvida, pode me procurar. Até mais!